Em entrevista à Veja, no seu escritório em São Paulo, o ministro defendeu as atitudes do presidente em relação à Covid-19, diz que nenhum nome de centro tem chance de suplantar Bolsonaro em 2022, mas admitiu que o governo precisa melhorar na guerra da comunicação na questão ambiental. Para Fábio Faria, na questão pandemia, a disputa pelas diferenças políticas e ideológicas, as disputas não foram eliminadas, mas melhorou muito isso. Nós tínhamos uma guerra muito forte entre judiciário e executivo, uma crise diária de palavras, porque a imprensa cava denúncia de corrupção no governo. Esse é um legado que o brasileiro vai saber reconhecer. Bolsonaro também trouxe uma agenda liberal para a economia. Votamos a reforma da Previdência sem ter nenhum ministro indicado por partido político, algo que consideravam impensável. Fábio Faria defendeu, as recentes negociações do governo para ampliar a força na Câmara e no Senado. Para aprovar a sua agenda, ele precisa ter maioria no parlamento, por isso está de olho nas eleições da Câmara e do Senado. Várias coisas que ele defendeu em 2018 não foram nem pautadas. Precisamos aprovar reformas. Tem a pauta conservadora, como a redução da maioridade penal. Bolsonaro precisa ter um aliado, não só da agenda econômica, mas que saiba que o exercício da democracia é pôr em votação uma pauta, mesmo sem concordar com ela. Por essa razão, a preocupação é: temos alguém que nos dê tranquilidade em relação a isso, termos alguém. Questionado se ele vê algum risco, à reeleição de Bolsonaro, ele disse que o presidente vai enfrentar a esquerda. E é um Guilherme Boulos, um Ciro Gomes, talvez o Fernando Haddad, de novo, ou outro nome do PT. O eleitor de centro virá com Bolsonaro. Fábio Faria diz também não ver João Dória com força para 2022, nem Moro, o qual, segundo ele, traiu a carreira de juiz ao virar político, depois traiu o governo e, por algo, traiu o próprio legado ao ir trabalhar para empresas que ele condenou. Para Faria, nem Huck deve decolar, pois ele tem uma coisa que o prejudica, que é ser da Rede Globo. O ministro das Comunicações ainda diz: Bolsonaro disputa com ele mesmo porque não tem ninguém à altura, não tem um Lula da década passada para ser o antagônico. Por isso tentam desconstruir o presidente com tanta força, mas não vão conseguir, aposta Fábio Faria. E você, concorda com essa ideia do ministro das Comunicações? O governo federal publicou, a medida provisória 1018/2020, que reduz os tributos sobre as antenas de banda larga via satélite de pequeno porte, como uma forma de incentivar a diversificação dos meios de acesso à conexão de alta velocidade. O Ministério das Comunicações, que assina a MP junto com o Ministério da Economia e o presidente Jair Bolsonaro, avalia que a medida trará até 2030 um saldo positivo de 4,4 bilhões de reais ao país, na diferença entre a desoneração e o retorno dos investimentos. A pasta alega que fora dos centros urbanos, especialmente nas áreas rurais, os satélites são a única forma dos brasileiros terem acesso à internet. Com a aprovação da MP, o Ministério das Comunicações calcula que os atuais 350 mil pontos de estações VSAT saltarão para 750 mil em 2025. Se comparada às tecnologias de internet via fibra ótica e rede sem fio, a internet via satélite é a mais viável para conectar os brasileiros que vivem nas áreas rurais, remotas e em cidades com baixa população e de difícil acesso, diz o Ministério das Comunicações. Está aí, em breve, mais facilidades para a internet chegar cada vez mais forte em banda larga, alta velocidade, no interiorzão do nosso Brasil. Há um ano, o especial de Natal do Porta dos Fundos causou polêmica nacional, não é? Agora, uma declaração de um dos principais integrantes do Porta dos Fundos explica o pensamento e o motivo que levou o grupo a fazer um trabalho que grande parte dos brasileiros não gostou. Novamente, Fábio Porchat dividiu opiniões nas redes sociais quando, no programa Roda Viva da TV Cultura, atacou com palavras de baixo nível ao presidente Jair Bolsonaro, mas também criticou a interpretação da Bíblia em entrevista. Ele, Porchat,
foi o intérprete de Jesus no especial de Natal do Porta dos Fundos. O humorista falou que não enxerga veracidade na Escritura Sagrada. Diz ele: quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ateu a gente é, declarou Fábio Porchat, causando indignações. Não dá para acreditar no que está ali na Bíblia, literalmente, diz ele. São parábolas muito bonitas, ideias muito bacanas para a gente lidar com a sociedade, com o outro, com as adversidades, afirmou o humorista que fez o papel de Jesus como gay no especial de Natal Porta dos Fundos. E foi além ainda, ao dizer literalmente que não acredita na Bíblia como livro sagrado. Ele é ateu. Olha, gente, há uma diferença entre não acreditar e ridicularizar a fé. Sobretudo em meio a um povo que, com seus problemas e defeitos, é predominantemente um povo que crê. Aliás, vimos as maracutaias da Lei Rouanet, não é? Ao longo das últimas 2 décadas, e certamente muitos dos trabalhos financiados pelo dinheiro público, dos incentivos, foi para fazer justamente trabalhos dessa natureza, trabalhos que tentam vender a ideia de que nós brasileiros somos idiotas e temos uma fé ridícula. E o Senado deve apreciar em fevereiro a adesão do Brasil à aliança para acelerar o desenvolvimento e a fabricação de vacinas contra a Covid-19. A medida provisória autoriza o Brasil a aderir ao consórcio COVAX Facility de acesso à vacina contra a Covid-19. Com isso, o país terá acesso a um portfólio de 9 vacinas em desenvolvimento, além de outras em fase de análise. Isso mesmo, hein? 9 vacinas. Por ter sido modificado pelos deputados, o texto tornou-se projeto de lei de conversão e deve ser votado até 3 de março de 2021, quando perde a vigência. Mas os senadores prometem análise para fevereiro, viu? Dessa vez não vai caducar. Quando menos dessa vez. A intenção do projeto é proporcionar o acesso do país a vacinas seguras e eficazes contra a Covid-19. O governo brasileiro não fica obrigado a adquirir as vacinas por meio do projeto. A compra é opcional, vai depender de análise técnica e financeira para cada caso e poderá ser feita sem licitação. Os deputados inseriram no texto uma determinação para que, no caso das vacinas autorizadas, seja dispensada a assinatura de quaisquer termos de responsabilidade ou de consentimento por parte das pessoas. Ou seja, vacina autorizada dispensa o seu consentimento, a sua assinatura em qualquer termo de responsabilidade. O COVAX Facility, ele é coordenado pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Envolve governos, laboratórios e fabricantes com o objetivo de garantir o desenvolvimento contra o novo coronavírus. E vale lembrar que a Anvisa, ela liberou o certificado de boas práticas de fabricação para a empresa Sinovac, parceira do Instituto Butantan, na produção da vacina Coronavac. É uma etapa que faz parte dos pré-requisitos para o processo de registro da vacina. Pelas redes sociais, o Instituto Butantan anunciou o envio dos resultados das 3 fases de testes para a Anvisa e disse mais, abre aspas, em breve a primeira vacina brasileira contra a Covid-19 estará pronta. Fecha aspas. De Brasília, Fábio Santos. E veja essa aqui, ó. Durante Jornal na Globo, vaza gemidão e viraliza nas redes. Um áudio suspeito invadiu o Bom Dia Brasil da Globo, enquanto acontecia interação entre jornalistas do programa. E, de repente, um som com gemido, seguido da expressão "ai", surgiu no som. Um dos jornalistas não conseguiu conter uma risada em meio à sua fala. Visivelmente envergonhado, prosseguiu com o jornal e tentou contornar a situação. O gemidão no Jornal Global. E alguns momentos do presidente Jair Bolsonaro em Santa Catarina, onde está descansando agora e deve retornar a Brasília, segundo informações, às vésperas do Natal, nesta quarta ou quinta-feira.
Bolsonaro, se eles quiserem tocar na gente, pode tocar. Vamos falar de $1 bilhão roubado pela família Marinho? Boa! Roubado pela família Roberto Marinho. Por isso que nós elegemos. Grupo lixo. Sai fora! É isso aí. A Globo não é lixo, porque lixo pode ser reciclado. Palavrinha pro povo. Se o pessoal tivesse vergonha na cara, ajudaria o Brasil, mas só mentira e maldade. No Brasil, você pode falar, no Brasil nunca se preocuparam com isso. Veja quem trabalha com esse assunto. O ministro Marcos Ponce. Pegue os ministros da ciência e tecnologia que antecederam, vê o padrão dos caras, vê do Marcos Ponce. E tem gente que me critica ainda, tá certo? Nunca tivemos um ministro com a estatura de conhecimento dele, nunca. E ele tem investido bastante, só que isso aí não dá imprensa. A imprensa, esse lixo que está aqui, só publica que não presta. Que não vale nada. O lixo é reciclável, presidente. O lixo é reciclado, você falou. Presidente, chorou. E atenção, você acessa agora mais uma emocionante reflexão. Para assistir, clique no vídeo que está aparecendo e assista uma bela lição de vida no canal Reflexões. Clique agora. E que Deus abençoe a você e a sua família.